Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Sem Edição com o Reinaldo Azevedo aqui em TV. Já tudo bem, Reinaldo? E aí, Silvio, como está? Tudo bem? Eu estou tudo ótimo bem. com você. Tudo bem. Afinal de contas, o meu time perdeu, mas não era um clássico. Eu também perdeu. Só para o Atlético Era um Paranaense. clássico. Era um clássico que foi perder justo para o Palmeiras. Mas o que eu vou fazer, né? Muito bem. Nós estamos ao vivo no site de Veja e no Facebook. Você pode mandar o seu comentário que eu acompanho por aqui. No Itaqueirão, companheiro. Foi muito difícil para mim. Essa semana não tá boa para mim. Não tá nada não tá boa, ruim, né, Reinaldo? Reinaldo, vamos começar então por um assunto que vem pautando aí o debate desde que a Força Tarefa da Lava Jato apresentou a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu venho tomando porrada agora, da direita e da esquerda. Você está tomando cruzados de direita e cruzados de esquerda. E é difícil saber qual que é mais ignorante. Se é o cruzado de direita ou o cruzado de esquerda. E não que eu seja de centro, porque eu odeio esse negócio, né? Ai, não sou de maconhinha, não sou não. Eu sou radicalmente a favor do Estado de Direito. Aliás, eu escrevi isso no meu texto, no blog. Eu continuo a ser um radical. Sou um radical do Estado de Direito. Eu sou um radical dos procedimentos corretos. Bom, desculpa, para. Não, eu ia dizer que você fez o seu editorial no blog sobre esse tema, mas que também o jornal Folha de São Paulo trouxe uma reportagem nesse domingo mostrando que a denúncia contra o ex-presidente Lula usou trechos daquele material rejeitado do Léo Pinheiro, do que viria a ser a delação, né? Do Léo Pinheiro. Porque desde o começo, a minha questão, e alguns bobos não entenderam, o meu problema é o seguinte: se você deixa de seguir os procedimentos, quem vai sair ganhando com isso é o Lula. Como sempre, a hora que você deixa de seguir o procedimento, o criminoso eventual, não estou dizendo que é a justiça que vai decidir isso, mas é o criminoso que sai beneficiado. Né? Se você começa a cometer erros formais importantes. Qual foi a minha questão, de novo, com aquela entrevista coletiva desastrada daqueles senhores? Em primeiríssimo lugar, sim, rejeitei, rejeito e rejeitarei. Meu blog está no 11º ano. Veja o que eu já escrevi as outras vezes. Justiça, Ministério Público não participa de espetáculo. Acabou. Lugar para fazer denúncia é a Procuradoria-Geral da República. Ou vai fazer lá em Brasília, ou faz na sede no Paraná. Não é para ficar fazendo em hotel, em centro de convenções, daqui a pouco vai se fazer em estádio. Né? Não é assim que as coisas devem funcionar. Nem que seja o Lula do outro lado. Né? A revista Piauí, o setor de humor da revista Piauí... Piauí Herald. Que é o setor de humor voluntário deles, resolveu fazer, o Lula agora está mandando o Snapchat para o Reinaldo, os dois estão caçando Pokémon. Como se eu tivesse feito, mas é humor é a graça, acabou, né? Agora tem os bobos de extrema-direita aí, que acham que toda vez que se fala nome PT e Lula, eu tenho de babar, entendeu? Eu não tenho de babar, eu tenho de pensar. Eu conheço esses caras, desculpa, eu sou pioneiro nessa crítica, eu não devo satisfações a ninguém, né? Qual é a minha questão com o senhor Dallagnol? A minha questão com o senhor Dallagnol é que ele tinha para fazer a denúncia do apartamento, era o apartamento, então era o apartamento. Ele usou 100 das 150 páginas, que eu li a denúncia toda, tem link lá no meu blog, 100 das 150 páginas ele usou para demonstrar que o Lula é o chefe da organização criminosa. Se você me perguntar, mas você acha que é? Eu acho que é. Só que essa investigação não está com ele. Essa investigação não está com eles. Se você não vai denunciar, até porque não pode, a investigação não está com eles, o Lula, como chefe da organização criminosa, deixe esse proselitismo de lado, entregue isso, porque isso está a cargo de Brasília, e se concentre na questão do apartamento. Essa foi a questão minha, original e essencial. Aí ficamos sabendo agora que eles usam trechos da pré-delação do Léo Pinheiro. Né? Do acordo prévio de delação do Léo Pinheiro. Poucas pessoas sabem, então mais uma informação importante, quando você faz o acordo prévio de delação, quem fez o acordo tem o contrato da confidencialidade, quer dizer, você não vai passar isso para ninguém, e tanto é que o Janot rompeu o acordo porque atribuiu à turma do Léo Pinheiro o vazamento, para Veja. Eu já disse, eu não especulo sobre fonte de Veja. Tá certo? Eu não especulo sobre fonte de repórter. Mas eles atribuíram à turma do Léo Pinheiro. Só que, atenção, o lado de lá, que é o Ministério Público, se compromete a não usar aquelas informações, a não ser que a delação aconteça. As provas são consideradas ilegais.
as eventuais provas, as eventuais informações. E, no entanto, eles usaram. A chance de a defesa do Lula tentar trancar o processo a partir daí é gigantesca. Então, atenção, meu querido, olha para mim. Aliás, Polícia Federal, Ministério Público, a BIM, Santos Expedito, vai colocando aí. Tenta achar algum vínculo meu competente. Pelo amor de Deus, não sejamos ridículos, né? Porque tem a turma do Olavo de Carvalho que fica falando como é que é. O Reinaldo sempre foi um esquerdista nas hostes direitistas. Primeiro que eu não estou em hoste nenhuma, né? Muito menos nas hostes do Olavo. Né? Nunca, jamais. Em primeiríssimo lugar. Em segundo, meu problema não é esse, meu problema é Estado de Direito. Sempre que você tem um fanático, os fanáticos acabam com as causas. Os fanáticos liquidam as causas. Né? Quando você tiver dois grupos brigando, saiba o seguinte, o mais esperto não vai tentar eliminar do outro lado o fanático, o mais esperto vai tentar eliminar do outro lado o moderado. Que é o moderado que pode fazer a luta avançar. O fanático destrói tudo. O fanático destrói tudo. Se o Janot não botar ordem na Lava Jato, não só, porque onde quer que eu vá, este sábado eu dei uma palestra para 4 mil pessoas. E claro, as pessoas perguntam, termina a palestra, depois vão bater papo, fazer foto, não sei o quê. O Lula vai ser preso? É a pergunta que eu mais ouço e você deve ouvir também como jornalista. Tá certo? As pessoas querem saber, o Lula vai ser preso? Vai ser preso? Vai ser preso? Eu vou dizer o seguinte, se as coisas continuarem como estão na Lava Jato, não só não será preso, como ele vai ser absolvido. Porque o seu juiz Sérgio Moro agora está com uma batata quente, quentíssima, a pior batata, o Dallagnol largou no colo dele. Certo? Porque, atenção, esse trecho da pré-delação do Léo Pinheiro, que foi para o picador de papel, para o triturador de papel, e que está lá, o seu juiz Sérgio Moro sabe que não pode ser usado. E sem aquilo a denúncia se enfraquece. Então fizeram um espetáculo, fizeram um circo, e aí, se vocês querem... minha opinião, eu acho que o Lula é culpado. Eu acho que o Lula era o chefe da organização criminosa. Eu não sou justiça. Tá certo? E nem estou falando como indivíduo aqui, hein? Porque para falar como jornalista, eu preciso ter os elementos. Eu tenho um conjunto de elementos que eu acho que seria impossível o Lula não saber. Mas isso para a justiça não serve. Então, as coisas precisam ser vistas segundo a sua natureza. Querem que eu venha aqui na Folha, na Jovem Pan, na Rede TV, quer que eu vá para torcer? Eu não sou aquelas mocinhas que vestem saiota em jogo de futebol americano e ficam gritando assim, ó. Team leaders. Entendeu? Não sou. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista e tenho um compromisso. Atenção, eu botei isso na minha coluna da Folha. Eu falo com muita ênfase disso porque tem uma encheção de saco, uma patrulha escrota, nojenta. Olha aqui. Eu botei isso na Folha de São Paulo. Quer dizer, o meu compromisso essencial é com o Estado de Direito, sempre foi. Aliás, eu botei isso no blog também. se alguém quiser esperar... não, vamos lá ouvir o Reinaldo Azevedo falar mal do PT. Se eu tiver motivos para falar mal do PT, eu falo mal do PT. Agora, eu não falo mal do PT por profissão, a minha profissão é outra. Né? Se tem vagabundo e vagabunda ganhando dinheiro com isso, e tem... Se eu tiver motivos para falar mal do PT... Entendeu? Se tem vagabundo e vagabunda ganhando dinheiro com isso, exercendo a mais antiga profissão do mundo, se fazendo de jornalista, aí o problema não é meu. É gente que ganharia dinheiro fazendo isso, eu ganharia dinheiro fazendo outra coisa. Também ligada à venda e compra. Meu negócio é outro. Estado de Direito. Estado de Direito. O Estado de Direito é que me serve. Eu não combati o PT porque eles são eles. Foi isso que eu botei na Folha. Eu não combati o PT porque eles são eles e eu sou eu. Eu combati o PT pelos seus métodos. Eu não gosto dos métodos do PT. Portanto, quando o método está errado, não me importa quem use. Uma leitura sintetizada de Maquiavel, como é que é? Os fins justificam os meios. Né? Desde que os fins sejam válidos, qualquer meio pode. Não. A frase de um outro rapaz que sou eu é a seguinte: os meios qualificam os fins.
Se você usar meios que são ilegítimos, se você usar meios que são ilegais, se você usar meios que são brutos, você altera o fim. Eu acho que o Lula pode e deve ser condenado segundo os crimes que cometeu e segundo a legislação vigente. Não gosto daquele espetáculo. Não gosto, não pode ser feito. Tá certo? Porque hoje, e eu disse isso aqui de primeira mão, porque o espetáculo foi numa sexta-feira, não lembro, mas eu sei que eu já tratei isso aqui, os meios jurídicos ficaram em polvorosa com aquilo. Inclusive no Supremo. Que porra foi aquela? Isso não existe. Entende? Você não faz, o Ministério Público não faz uma sessão de descarrego para condenar as pessoas como se fosse tribunal. Não. Ah, mas é o Lula, eu acho ele culpado, eu também acho. Eu também acho, e como eu não sou burro, eu estou querendo que as coisas sejam feitas de maneira que ele pague pelos crimes que cometeu. Os burros estão aplaudindo para maluco dançar. Eu não aplaudo. Reinaldo, ainda sobre esse assunto, outra reportagem do jornal Folha de São Paulo, de hoje, intitulada Denúncia contra Lula se choca com declarações de delator da Lava Jato. O texto, assinado pelo repórter Rubens Valente, informa lá que trechos da denúncia oferecida à Justiça pelos procuradores da Lava Jato contra o ex-presidente Lula contradizem declarações do Paulo Roberto Costa, o ex-diretor de abastecimento. Segundo os procuradores, Lula nomeou Costa para a diretoria da estatal em maio de 2004, ciente de que ele atuaria para arrecadar propina para o PT. Aí tem trechos ali da delação do Paulo Roberto na reportagem e concluo afirmando que as afirmações se chocam com o depoimento do ex-diretor em 5 de maio de 2015 na CPI da Petrobras, no qual Costa negou ter conversado com Lula sobre o esquema. O que é que pode beneficiar o Lula a essa altura? Uma denúncia mal feita. Né? Como a denúncia mal feita beneficiou o Collor. A denúncia contra o Collor estava mal feita. Mal feita pelo senhor Aristides Junqueira, né? Então, procurador-geral. E beneficiou o Collor, do ponto de vista criminal. O Collor foi cassado porque o Senado manteve o julgamento, aliás, de maneira irregular, diga-se de passagem. Né? Então, vamos falar tudo? Vamos falar tudo. Eu não tenho nenhum receio de falar tudo e continuo a ser eu, continuo a pensar o que eu penso. Manteve o julgamento de maneira irregular e ia perder o mandato. Agora, como é que o Senado cassou o mandato que ele não tinha? Alguém me explica isso? Ele já tinha renunciado? Você não caça mandato de quem já renunciou. Ah, não, mas é que agora eu não sei o que tal. Não tinha lei do ficha limpa à época. Isso é verdade. Né? Como é que você caça algo que não existe? Dissociando, e nós vamos voltar a falar disso, porque o Gilmar hoje deu uma cutucada no Lewandowski, dissociando o impedimento dos 8 anos, a inelegibilidade do mandato, porque foi ali que se dissociou. Quando você mantém o julgamento no Senado, quando se manteve ali o julgamento do Senado, né? E nós da imprensa, infelizmente, aplaudimos. Ah, mas a gente não gostava do Collor mesmo, então tudo bem. Esse é o problema. Faça uma merda hoje na legislação que ela volta e te cobra. Aliás, essa é a diferença para mim, quando alguém me pergunta qual a diferença entre um esquerdista e um conservador. Eu vou dizer o seguinte, desde que na democracia, né? O esquerdista acredita que você pode transgredir a lei para fazer justiça. Um conservador, como eu sou, nessa questão, acha que sempre que você transgride a lei para fazer justiça, você não só não faz justiça, como cria uma injustiça nova em breve. Por que foi que o Lewandowski fatiou? Por que foi que o Lewandowski fatiou o negócio da Dilma? Vamos dissociar a cassação do mandato da inelegibilidade. Porque se fez isso com o Collor. Contra a Constituição. Contra a Constituição. Porque quando ele renunciou ali, o Senado não poderia ter mantido o julgamento. O julgamento só foi mantido para cassar os direitos políticos. Só por isso. Ah, bom, você dissociou ali? Então eu tenho um precedente e eu vou usar esse precedente em algum momento. E esse precedente foi ajudar a Dilma agora. Bizarro? Bizarro. Ilegal? Ilegal. Inconstitucional? Inconstitucional. Pois bem, você já citou aí as palavras do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Gilmar Mendes hoje classificou como, abre aspas, vergonhosa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski em fatiar o julgamento do impeachment, como você citou. Não é a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes se manifesta. Na semana passada, ele havia classificado como bizarra a decisão, Reinaldo. O Supremo deve se pronunciar em algum momento, né? Estamos perto disso. Você já comentou bastante, mas como tem muita gente passando por esse assunto, eu acho que valeria a pena recapitular um pouco da obra do senhor Ricardo Lewandowski. A obra do senhor Ricardo Lewandowski. Vamos ver. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que você, quando faz esse julgamento, o mandato está junto com a inelegibilidade. Acabou. Né? Então você caça o mandato e a pessoa fica inelegível. Ele foi e fatiou. Se não, vamos fazer uma coisa. Vamos primeiro votar a questão da perda ou não do mandato. E depois nós vamos ver o negócio da inelegibilidade. Isso é um acordão que foi feito ali envolvendo o PMDB, PT, Lewandowski, que segundo entendo, segundo o artigo 39 da Lei 1079, deveria sofrer um processo de impeachment, mas o Renan, o Movimento Brasil Livre até entrou com a denúncia, mas o Renan já recusou. Até porque o Renan também participou do acordo. Então veja só, uma coisa, o que é um destaque, querido telespectador? O destaque é o seguinte: eu vou votar um projeto de lei. O projeto de lei tem lá infinitos dispositivos. Tal. Aí um partido X diz, olha, eu concordo com o geral do projeto, mas esse trecho aqui não. Esse trecho eu gostaria de votar em separado. Então você faz um destaque daquele trecho. Você destaca literalmente aquilo do texto para votar depois, certo? Isso você faz com projeto de lei, você faz com emenda constitucional, né? Até com resolução você pode fazer, né? Mas não existe fatiamento de Constituição. Não existe fatiamento de Constituição. Constituição é Constituição. Constituição você altera com emenda constitucional. E a depender do artigo, nem com ela, porque tem as cláusulas pétreas que você não altera com nada. Nem com emenda, só com outra Constituição, só com uma Constituinte. Então, foi absolutamente inconstitucional o procedimento. Absolutamente inconstitucional. Vergonhoso, vergonhoso. A única questão aí, relevante, é a seguinte, agora, então voltando, é que se fez isso com o Collor. Foi rigorosamente isso que se fez com o Collor. E o Collor recorreu ao Supremo. Então, atenção, para lembrar o que aconteceu com o Collor. Como eu disse, o Collor renunciou. No dia que o Senado instaurou a sessão, para julgá-lo, ele renunciou. É evidente que não tem mais sessão. Ô Silvio, eu vou julgar a cassação de um mandato que não existe? Vem cá, quando ele renunciou, ele poderia assinar alguma coisa com o presidente, se ele já renunciou? Não. Não. Qualquer coisa que ele fizesse com o presidente teria feito? Não. Então ele não é presidente. Se ele não é presidente, como é que eu vou julgar a cassação de um mandato que ele não tem? Ah, não, mas é que ele vai conservar os direitos políticos e vai se candidatar ao Senado. Então nós vamos manter o julgamento só para cassá-lo. Merecido, merecido. Legal, não. Inconstitucional. Porque ali, querido telespectador, se dividiu mandato de inelegibilidade. Contra o que está na Constituição. Contra o que está na Constituição. O Collor recorreu ao Supremo. No Supremo, 3 ministros não tinham julgado o Collor, que tinham se declarado impedidos. Deu 4-4. 4 disseram não, o Senado não poderia ter cassado os direitos políticos do Collor. E 4 disseram sim, poderia ter cassado os direitos políticos do Collor. Chamaram 3 ministros do STJ para fazer os 11. E os 11 compuseram, então, e os outros 3 compuseram a maioria de 7-4. E por 7 votos a 4, o mandato do Collor foi cassado. O Lewandowski, que, diga-se o que se disser, burro não é, tinha esse precedente na cabeça. Aí disse assim, não, nem vai ser a primeira vez. E não foi. E não foi a primeira vez. Mas esse é o Lewandowski. Veja só, eu diria assim, a pessoa que tem a moralidade onde eu acho que ela deve ter, diria o seguinte, não é porque a Constituição foi desrespeitada lá atrás que eu vou desrespeitar de novo.
O Lewandowski já é mais permissivo do que eu. Já que desrespeitou uma vez, respeita a segunda. Né? Foi inconstitucional? Foi inconstitucional. O que eu acho que o Supremo vai fazer? Nada. Eu acho que vai declarar, um ministro ou outro pode não gostar, talvez o Celso de Mello, talvez o Gilmar, eventualmente o Toffoli, mas eu acho que a maioria vai decidir o seguinte: fica tudo como está. O Senado é soberano para decidir o que fazer. O que vai ser, no mínimo, estranho, porque você está dizendo que o Senado é soberano para fatiar a Constituição. Será que o Senado é soberano para fatiar a Constituição? O Senado é soberano para ler na Constituição que não está na Constituição? E o Supremo pode fazer isso? A Constituição brasileira... Olha, aí é uma delícia essas coisas, né? Insisto, é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, como diria Geraldo Vandré, né? Olha como eu sou antigo. Todas as vezes que o Supremo alterou a Constituição por conta própria, estava preparando coisas como essa. Mas o Supremo já fez isso antes? Já. A definição de família que está na Constituição é homem e mulher. Homem tem pirulito, mulher tem borboletinha. O que faz com o pirulito e com a borboletinha, cada um faz o que quiser. Não é problema meu, nem de ninguém. Mas a união civil que está lá é essa. Eu sou a favor da união civil gay? Sou. Assino quantos manifestos quiserem, acho que tem... Agora tem que mudar a Constituição, não pode o Supremo mudar. E o Supremo mudou. O Supremo disse, olha, o que está aqui não vale. Em nome do artigo 5º, eu vou dizer que então pode. Primeira vez. Aborto. A Constituição tem ali a exceção de crime nos casos de estupro e de risco de morte da mãe. Certo? Que é o Código Penal. Quem faz o Código Penal? É o Congresso. Vai o Supremo e diz, não, morte de anencefalo também. Quem deu ao Supremo? Eu não vou entrar no mérito. Atenção, um constitucionalista formalista que eu seria se fosse, é justo, eu não entro nesse mérito. Eu sou, como o constitucionalista americano que morreu recentemente, eu sou pela Constituição morta. Constituição boa, Constituição morta. Isto é, como diria o Temer recentemente, está no livrinho? Está no livrinho? Se não está no livrinho, colega, vai o seguinte, faça uma proposta, altere o Código Penal, introduza lá a questão dos anencéfalos no Código Penal e aí acabou. Não será o Supremo a fazer isso, porque agora já tem o negócio do Zika. E outros haverá. E por que só o Zika? E por que não outra doença? Quer dizer, quando você começa a fazer feitiçaria com Constituição, você vai abrindo as portas para todas as possibilidades. E nós fomos. Recentemente, no caso do impeachment, o Roberto Barroso não liderou um troço lá? A comissão formada na Câmara não pode, contrariando o regimento da Câmara, lembra disso? Leu errado o regimento da Câmara, leu pela metade o regimento da Câmara, passou o Supremo se metendo numa votação que não era da sua competência meter. Então vamos fazer o seguinte, Suprema Corte não legisla, por princípio. Agora, nós estamos cheios de mágicos lá, né? Uma das razões que eu sou mala é o seguinte, quando o Roberto Barroso foi indicado, eu fui ler o livro dele, O Novo Constitucionalismo. E ele é um defensor enfático e muito ativo de que o Supremo se meta. Se o Congresso se nega a fazer, então eu faço. Não, senhor. Não, senhor. A sociedade é que vai pressionar o Congresso a fazer. Os grupos organizados da sociedade que vão pressionar não é o senhor. O senhor não é corretor de Constituição. O que é? Quem o elegeu para isso? Como assim? Não. Então, agora, o que o Senado, o que o STF, eu acho que o STF vai dizer o seguinte, não vou atender às reivindicações do PT, como já não atendeu, e também essas daí deixa para lá, acabou e fica tudo como está, e a Dilma conserva o mandato dela. A partir de agora, aquele parágrafo único do artigo 52 da Constituição está lá escrito e é letra morta. Eu espero que a gente não tenha outro impeachment. Aliás, eu espero que a gente não tenha mais presidencialismo, na verdade. Mas, digamos que se a gente tiver outro impeachment, aí, simplesmente, o que está escrito não vale. Uma coisa vai ser a cassação,
outra coisa vai ser inelegibilidade. E isso é tão bárbaro e tão absurdo que se a Dilma tivesse renunciado, ela teria tido mandato cassado. Olha! Se ela tivesse renunciado no curso do processo, ela estava inelegível. Então atenção, você... É rir para não chorar. Porque... Nós estamos... É o surrealismo. Olha o que o doutor Lewandowski fez. Se a Dilma tivesse renunciado, ela não teria sido condenada, certo? É um absurdo. Porque ela não teria sido condenada. Renunciou, não está condenada. Não perde os direitos políticos. Pela lei da ficha limpa. Essa outra lei que o Gilmar tem razão, lei feita por bêbados. Não por causa disso, porque ela é toda cheia de contradição. E de absurdos. Se você for do sindicato dos contabilistas e for expulso de lá para alguma briga qualquer, você fica inelegível. Pelo amor de Santa Bárbara. Muito bem. Agora não, ela foi condenada, mas continua elegível. E aí? É ruim demais. É de chorar. Entende? E isso foi feito no Supremo. Outra coisa que o Supremo maravilhosamente fez, hoje está nos jornais de novo, o negócio da proibição das doações da doação de empresa a campanhas. Botou o crime organizado dentro das campanhas. Eu chamei a atenção disso aqui 500 vezes. Isso é verdade. 500 vezes. E não porque eu sou pitonisa, mas porque eu sou óbvio. Na análise, eu sou lógico. Né? Quem é que tem dinheiro sonante? Quem é que tem moeda? Quem lida com moeda? Estão assistindo Narcos? Não está lá? Quem lida com dinheiro? Não é o tráfico, não é a bandidagem? Patrão, né? Ora, tava na cara. Agora tá começando a aparecer um monte de CPF laranja. Não me diga que tem CPF laranja. Só o Roberto Barroso não sabia disso, só o Luiz Fux não sabia disso. Né? E os outros que votaram? Os outros 5, né? Foram 7-4. Os outros 5 não sabiam. Ora. E agora vai ter que mudar. Que o Supremo tem que meter o nariz lá? Onde está escrito que é inconstitucional? Onde? Sem contar isso. Não. É inconstitucional porque... Olha, hoje eu estou atacado. Mas é inconstitucional porque foi o seguinte, as pessoas têm que ter as mesmas condições de participação na eleição. E um empresário que pode doar tem mais condições de participação do que um outro. Só que o candidato pode pôr dinheiro do próprio bolso. Logo, o candidato mais rico ganha. Tem mais chance. Ou pelo menos tem mais chance. Como é que iguala? Mas e se eu proibir o rico de igualar? Proíbe para ver se adianta. É uma piada. Aqueles senhores têm de se conformar em interpretar a Constituição. Interpretar a Constituição naquilo que a Constituição não é explícita e arreganhada. No que ela for, não existe decisão contra a leg. Não existe decisão contra o que está escrito. Mas eu sou contra o que está escrito. É contra, seu ministro. Renuncie, atravessa a porra da praça e vai disputar a eleição. Quem que impede de disputar a eleição? Pois é. O seu Barroso não gosta? Vai disputar a eleição. O seu Fulano vai disputar a eleição. Vai disputar o voto do povo. Em vez de ficar lá, fazendo essas coisas que eles fazem. E o seu Lewandowski é a mesma coisa. Agora tem aí a Constituição, daqui a pouco é um queijo suíço. Pois é. Reinaldo, 21 horas e 49 minutos. Hoje voou o nosso tempo, mas ainda dá tempo da gente mostrar 2 vídeos rapidinho, porque o senhor Eduardo Cunha, agora deputado cassado, e o senhor Aloysio Mercadante, ex-ministro e investigado pela Lava Jato, passaram maus bocados em aeroportos. Vamos ver o que a gente tem primeiro. Primeiro, Cunha. Vamos soltar Eduardo Cunha no aeroporto. Olha o que aconteceu. Na manhã desta segunda, né? Exatamente. Vídeo do Rio para São Paulo. Senhor Eduardo Cunha, muito obrigada por roubar o Brasil inteiro, viu? Muito obrigada. Estamos todo mundo aqui muito grato pelo senhor, por tudo que o senhor fez. Muito obrigada. Espero que o senhor apodreça na cadeia, porque é isso que eu desejo pro senhor, que o senhor apodreça na cadeia. Vou mostrar o Aloysio Mercadante e aí o Reinaldo comenta os 2 em sequência. Esse lá... Em Portugal. Portugal. De Lisboa.
Acho que foi domingo, parece. No caso do Mercadante foi um pouco mais sonora. Foi um pouco mais sonora, vai aí pro deixa eu dizer uma coisa. Eu fiz até uma piada. Primeiro que se for o aeroporto que eu estou pensando em Lisboa, é o aeroporto mais mal sinalizado do mundo. É que você teve lá há pouco tempo. Não dá nem para dizer que eu perco o voo. Atualizou, que tá melhor. Não deu tempo. É muito mal sinalizado. A melhor cidade do mundo, na minha opinião, tem o aeroporto mais atrapalhado do mundo. E saiu que ele tentou furar fila. Não me pareceu. Acho que ele só foi pegar uma informação, porque se é onde eu estou pensando que ele está, ali não se fura fila. Ele estava pegando uma informação. Não estou defendendo o Mercadante e tal. E a coisa do Cunha... Olha só. Eu já falei isso aqui, vou me repetir, falei no blog também. Eu entendo a razão dessas pessoas. Eu entendo que as pessoas estejam revoltadas com o Eduardo Cunha. Eu entendo que as pessoas estejam revoltadas com o Mercadante. Agora, não me peçam para provar esse tipo de coisa, eu não aprovo. Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu acho pouco civilizado, sabe? Desnecessário. Por exemplo, num avião, e aí vai falar um sujeito que morre de medo do avião, sou eu. Gente, não me façam confusão em avião quando eu estiver dentro, pelo amor de Deus. Não provoca, não Renato. Não provoca. Não, o negócio é o seguinte, aplauso pode. Não, o negócio é o seguinte, aquela porra é mais pesada que o ar, vamos rezar, né? Ter bons sentimentos. Eu morro de medo de avião, não me faça confusão em avião, pelo amor de Deus. Eu odeio gente que faz confusão em avião. Eu acho assim, avião é um lugar para pessoas circunspectas. Fica quietinho ali. Até xixi, quando as pessoas começam muito, me incomoda. Fica quieto. As pessoas parecem que dá vontade de mijar na hora que está no avião. Fica aquele passa. Calma. Faz xixi antes, fica sentadinho lá, entendeu? Não bebe muita água. Não bebe muita água. Não me faça confusão em avião, eu não gosto. E aeroporto? Olha, aqui está meu marido de segurança. Aliás, um acontecimento horroroso hoje no Salgado Filho. Não, eu tenho sempre receio que tenha gente junto com o outro. Vai querer provocar uma briga ali para quê? Veja só, a sociedade brasileira foi para a rua, foi maravilhosamente. Depois um governo, porque não foi ninguém, foi a população brasileira que depois do governo Dilma, segundo as regras do jogo, né? Hoje existem aqueles que são contrários ao atual governo, que estão se manifestando. A única coisa que eu lamento é que a gente que não gosta da paz, gosta de confusão, mas parece que já está em declínio também. Você quer se manifestar, proteste na rua, faça o diabo dentro da lei, né? A Dilma que fazia o diabo para ser eleita. Faça as coisas dentro das regras do jogo e não importune as pessoas no espaço público. Eu não gosto disso, eu acho desnecessário. O que eu quero dizer, Silvio, o que é que se ganha com isso? Além de nada. Além de correr o risco de gerar uma confusão, além de correr o risco de eventualmente botar a segurança das outras pessoas em risco. Entende? Porque se tem muita gente e de repente gera um conflito ali, para quê? Para quê? Eu quero deixar claro que eu não gosto do Cunha. Sim, sabemos, vamos deixar claro. Existem canais para isso, existe militância política para isso. Eu acho que é mais civilizado assim. Começou aquela onda, uma época de hostilizar petistas em restaurantes. Eu disse a mesma coisa aqui. Tem um episódio que eu acho particularmente ruim, Naldo, que foi o ex-ministro Guido Mantega num hospital. No hospital. Esse eu acho particularmente ruim. Porque as pessoas começam a perder a noção. Você entende? Quer dizer, ninguém está no hospital porque quer, né? O que eu acho do Guido Mantega, eu acho que ele que ajudou a quebrar o Brasil. É isso que eu acho do Guido Mantega. Eu já escrevi isso 500 vezes. Agora, ele está acompanhando uma pessoa da família, que parece problema de câncer. Você vai lá hostilizar a pessoa. Por que não vai ao hospital público? Não precisa disso. Não precisa disso. Vá às manifestações, organize-se politicamente, organize seu grupo. Existe o Twitter, o Facebook, eu não sei o quê, para você se manifestar. Não precisa desse tipo de coisa que eventualmente acaba gerando um conflito até físico. E não é porque eu sou bonzinho, porque eu não sou bonzinho. Eu pretendo ser muito duro, eu pretendo ser justo. Agora, esse tipo de coisa eu não aprovo, definitivamente não aprovo, e recomendo vivamente que as pessoas não façam, embora eu reconheça o que está na origem disso.
mas não acho que seja um bom comportamento. Nem com Cunha, nem com Mercadante, nem com ninguém. E também os petistas em relação àqueles que eles acham que são golpistas. Também não é bom. Aliás, se petista faz isso e faz, vai ver que não é uma coisa muito boa de ser feita. Se é que me entende. Muito bem. Reinaldo, às 21h55, a gente se despede. Obrigado. Beijinho. Ó, Lula, ó, Reinaldo Azevedo pra você. Ó. Esse foi o Sem Edição. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.